Tem alguns pacientes meus diabéticos do tipo 1 que me acompanham aqui e outras pessoas que me seguem, que não são pacientes, mas que estão me pedindo muito para falar sobre o diabetes do tipo 1. Então, tô devendo esse vídeo, vou pagar minha promessa, então vamos lá. O diabetes do tipo 1, gente, é uma doença autoimune. O que é isso? É quando o nosso organismo produz células de defesa que vão lá no nosso corpo e atacam determinada região. No caso do diabetes do tipo 1, eles atacam o pâncreas. O pâncreas é um órgão muito importante no nosso corpo. Ele que produz a insulina. A insulina, ela é um hormônio que vai lá no nosso sangue e tiram a glicose e usam pelas nossas células como fonte de energia. Então, é um hormônio importantíssimo. Se a gente tem uma autoimunidade contra o pâncreas, ele vai lá e destrói o pâncreas, a gente não tem mais a insulina. Então, a glicose no sangue fica lá em cima. E o tratamento dessa doença consiste em usar insulina, usar o que está faltando, tá bom? Mas isso não isenta o paciente do diabetes do tipo 1 de ter um estilo de vida saudável, tá? Porque nada impede que um paciente com DM1 venha a ter uma resistência à ação dessa insulina que a gente está dando. Se ele ganhar peso, comer muito errado, não praticar exercício físico, ele pode ter uma resistência a essa insulina. E outra, se ele comer tudo errado, a gente vai ter que cada vez mais usar uma quantidade maior de insulina e isso também não é adequado, não é saudável, tá bom? Então, é uma doença que é mais comum do surgimento dela na infância, mas adultos, até idosos, podem ter também o diabetes do tipo 1, tá? Mas é aquela mais comum da criança. Geralmente a pessoa tem uma perda de peso importante, começa a ter sede, fome, xixi fora do normal, perde muito peso, fica cansado, com fadiga, e aí quando vai fazer exames de sangue tá com a glicose lá nas alturas. Ou então, ainda mais grave, mas que também acontece com certa frequência, é a pessoa descobrir o diabetes do tipo 1 depois de uma cetoacidose diabética, que é uma condição médica grave, é uma urgência médica, a pessoa vai parar, tem náusea, vômito, dor abdominal, vai parar na UTI por conta de hiperglicemia, tá? Que precisa ser tratada imediatamente. Bom, então, feito o diagnóstico, o tratamento do diabetes do tipo 1 consiste em usar a insulina. O pâncreas de uma pessoa normal, ele funciona da seguinte forma. A gente tem a produção de insulina basal para manter a nossa glicose no sangue estável, nem para ela cair, nem para ela subir muito. Então, a gente tem essa produção basal e toda vez que a gente come, ocorre um pico de insulina para cobrir aquela refeição. Tudo que a gente come vira glicose, porque é a forma que a gente tem de usar energia, né? Então, vai virar glicose e aí, principalmente os carboidratos, os doces, tudo isso vai virar glicose no nosso organismo. Então, a gente precisa dessa produção maior de insulina para cobrir esse pico de refeição, certo? Então, só que a pessoa que tem diabetes do tipo 1, ela não tem isso, ela não tem insulina. Então, a gente precisa simular o pâncreas de uma pessoa normal, tá? Então, a gente dá uma insulina basal e uma insulina rápida para cobrir esses picos. Então, o diabetes do tipo 1 precisa usar 2 tipos de insulina, tá bom? Existem vários tipos de insulina, tanto basal quanto de ação rápida ou ação ultra rápida, disponíveis no mercado. A gente não vou ficar citando porque cada paciente é único e precisa de um tratamento específico, tá? Isso depende muito de cada paciente. Além disso, é imprescindível para o tratamento do diabético do tipo 1 que ele faça uma automonitorização da glicemia. Isso pode ser feito através de um aparelhinho que é colocado no braço e monitora continuamente essa glicemia, que dá pra gente um gráfico, dá pra gente uma média glicêmica, uma variabilidade glicêmica que é interessante para o tratamento do diabético do tipo 1, ou ele pode fazer isso através da ponta de dedo,
tá? Eu tenho até um post aqui, que não tem muito tempo que eu fiz, que ensina como que a gente deve fazer para furar o dedo da forma adequada. Depois vocês dão uma checadinha. Acho que tem até nos destaques de diabetes, eu falo bem direitinho sobre as insulinas, a diferença de uma insulina basal, de uma insulina rápida, ultra rápida, tá bom? Bom, esse post eu queria falar basicamente isso mesmo, espero que tenha ajudado. Quando surgir mais dúvidas sobre diabetes do tipo 1, vocês deixem aqui na descrição e a gente tenta fazer novas publicações sobre o assunto, porque é um tema muito rico, tem muita coisa para ser falada, tá bom? Tchau, tchau!